pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou contar para vocês a história de um guerreiro, discípulo de Aristóteles. Um homem que nunca perdeu uma batalha na vida, que formou o mais poderoso império cristão, chegando até a Índia. Isso tudo numa época em que o Império Romano não passava de um projeto. Apesar de conquistar tantos povos, ele respeitou as suas culturas, responsável, um dos responsáveis principais, pela aproximação das culturas do Ocidente com as do Oriente, contribuindo assim para o nascimento da cultura. Isso, aquele avisinho de praxe. Não se esqueça de dar uma olhada se seu sininho está ativado. Se não estiver, dá uma ativada. Às vezes o YouTube ele desinscreve. Então também quem já é inscrito antigo, dá uma olhada se continua inscrito. E contando o que você gostou ou não dele, tá bom? Vamos lá ao vídeo de hoje. Alexandre o Grande, ele nasceu na Macedônia em 356 do Reino da Macedônia. Esse era um reino localizado no nordeste da península da Grécia. O pai de Alexandre era o rei Filipe II, um grande general que acabou conquistando quase toda a Grécia e também a Trácia, mais para o norte. A mãe de Alexandre, Olímpia, era filha do rei de Épiro, e era uma das várias esposas do Filipe, né? O homem podia se casar com mais de uma mulher, isso não era contra a lei, isso não era contra a religião, tá legal? Há diversas lendas a respeito do nascimento do Alexandre. Uma delas diz que a mãe dele, a Olímpia, antes de engravidar, teria sonhado que a sua barriga tinha sido atingida por um raio e por isso o menino seria, na verdade, filho de Zeus, o deus supremo do panteão grego. Outra história diz a respeito ao incêndio que ocorreu no dia do nascimento de Alexandre. O templo de Ártemis, em Éfeso, pegou fogo e mais tarde foi se contada a história de que o incêndio teria ocorrido porque a deusa havia abandonado o templo para assistir ao nascimento de Alexandre, que estava sempre em guerra. E ele, nessa época, estava preparando um cerco a uma cidade. Durante esse cerco, o rei recebeu 3 ótimas notícias. A primeira delas é que um dos seus generais tinha conseguido uma importante vitória contra outros estados gregos. A segunda notícia era que seus cavalos tinham vencido os Jogos Olímpicos. E a terceira, melhor notícia do dia, foi que Olímpia tinha dado à luz a um filho, homem. O Filipe, ele já tinha um filho anterior, mas o menino tinha problemas mentais. O Alexandre, ele recebeu uma educação similar à de outras crianças da Macedônia. Ele aprendeu a ler, tocar a lira, montar, caçar, lutar, se destacando muito pela sua valentia e pela... Quando Alexandre tinha entre 10 e 12 anos, o pai comprou um cavalo muito forte, mas muito arisco, que se recusava a ser montado. Além do que o animal tinha medo da própria sombra e fez com que ele se virasse então em direção ao sol, para não de bucéfalo, e passou a ser a sua montaria em batalha. Mas além da valentia e esperteza, era esperado que o herdeiro do trono tivesse conhecimento, ninguém menos do que Aristóteles, discípulo de Platão, para ser o tutor de Alexandre. Aristóteles, ele foi um dos grandes filósofos da antiguidade e pai do pensamento racional moderno. Em troca de ter um mestre tão prestigioso assim para o seu filho, Filipe concordou em reconstruir a cidade natal do Aristóteles, Estagira, que ele tinha arrasado numa das suas guerras. O Filipe também libertou a população que ele havia escravizado dessa cidade e ela pôde então voltar a morar no mesmo lugar. E fez com que outros membros da corte, outros nobres pudessem estudar junto com o Alexandre. Esses jovens, eles acabaram ficando muito próximos e foram companheiros por toda a vida. Muitos deles viraram generais do Alexandre nas suas enormes campanhas militares que ele acabou realizando. Nessa escola, eles aprendiam um pouco de tudo.
de filosofia e lógica até religião e medicina. O Alexandre ele ficou particularmente interessado nos trabalhos de Homero, a Ilíada e a Odisseia, e podia citar trechos inteiros de autores como Eurípides de cor. Quando o Alexandre tinha 16 anos, em 340 a.C., o pai dele, o Filipe, resolveu que era hora uma nova guerra e deixou o Alexandre como regente da Macedônia. Enquanto ele estava como regente, a tribo dos Medos se revoltou e ele os derrotou e expulsou do território. No lugar onde houve a batalha, ele acabou criando uma cidade chamada Alexandrópolis, que foi a primeira de muitas que ele ergueria. Depois disso, o Filipe decidiu que podia confiar no Alexandre como líder militar e o encarregou de várias campanhas para continuar expandindo seu domínio na Grécia. Os dois 338 a.C., que terminou com a vitória da Macedônia. Assim, os macedônios se tornaram senhores de praticamente toda a Grécia, com exceção de Esparta, e chefiaram uma federação chamada Aliança Helênica. Quando eles retornaram a Pela, capital da Macedônia, porém, pai e filho acabaram se desentendendo. Isso porque o rei Filipe ele se apaixonou por uma moça muito mais nova que ele, chamada Cleópatra Eurídice, e decidiu se casar com ela. Pois é, Cleópatra é um nome grego, que vai acabar ficando famoso lá no Egito, graças a quem? Ao Alexandre, mas isso vocês vão entender mais pra frente. Esse casamento, esse novo casamento do pai, desafiava a posição do Alexandre como herdeiro, porque um filho desse casamento seria um macedônio, uma vez que a mãe, né, dessa criança, a nova esposa do filho, tio da Eurídice, dessa jovem macedônia que o pai dele estava casando, fez um brinde desejando que os deuses abençoassem o casamento com um herdeiro legítimo ao casal. O Alexandre se enfureceu no meio da festa e perguntou se por acaso ele era bastardo. Bêbado, que ele acabou caindo no chão. O Alexandre começou a dar risada, tirando sarro do pai, que como que aquele homem queria sair da Europa e invadir a Ásia se ele não conseguia nem mesmo passar de uma cadeira para a outra. Mas apesar de tudo isso, essa briga não foi tão feia assim. O Alexandre, ele decidiu fugir da Macedônia levando a mãe, achando que o pai tinha ficado muito bravo com ele por causa do que ele tinha falado. Mas a verdade é que o Filipe nunca pensou realmente em deserdar o próprio filho. E depois de meses tentando convencê-lo, o Alexandre retornou novamente para a Macedônia. O que acabou ocorrendo bem a tempo, porque em 336 a.C. o Filipe foi assassinado por um de seus guarda-costas. O Alexandre decretou o seu reinado buscando se consolidar no trono. E como se fazia isso na época? Muito óbvio, assassinando todos os rivais. Ele não mandou matar foi o irmão dele, o irmão mais velho, Filipe, que apesar dos problemas mentais, também era visto como uma potencial ameaça a ele herdar o trono. Mas foi muito pelo contrário, ele gostava desse irmão, ele se uniu a ele, e muitas vezes ele levava o irmão em viagens que ele fazia com o exército para dominar determinadas regiões. Ele também, o nato do Filipe, ficava conhecida. Um dos casos foi a revolta. Como punição pela afronta, o Alexandre ele mandou dizimar completamente a cidade até só sobrar escombros. E os poucos sobreviventes dentre os 30 mil tebanos que residiram no local na época foram vendidos como escravos contra o Alexandre durante os quase 12 anos que ele se manteve afastado da Grécia durante o período de expansão do Estado grego que ele vai desenvolver. Depois de derrotar os rebeldes, o Alexandre foi até Corinto para selar a paz. Alexandre podia fazer pelo filósofo. De pronto, o Diógenes respondeu que ele podia ir um pouquinho para o lado porque ele estava bloqueando o sol. Com a paz estabelecida e os territórios do reino assegurados, o Alexandre ele preparou o seu exército
para marchar contra os persas. Antes de ser morto, o seu pai, o rei Filipe, havia mandado um exército avançado para preparar a invasão. O Alexandre então decidiu retomar os planos do pai e no ano 334 a.C. ele cruzou o Estreito de Dardanelos para entrar na Ásia. E assim que pisou do outro lado, ele fincou uma lança no chão como sinal da intenção que ele tinha de conquistar. Um exército de aproximadamente 50 mil soldados. Esse exército não era só composto por macedônios, mas por cidadãos de vários estados da Aliança Helênica e de outras possessões da Macedônia. Estava muito longe dessa região. Quando o Alexandre, que dizia a respeito do chamado nó górdico, dizendo que esse nó não podia ser desfeito. Dizia-se que quem conseguisse desfazer o nó górdico seria o rei de toda a Ásia. E que até então ninguém tinha conseguido nem começar a entender como que aquele nó tinha sido feito, que fará desfazê-lo. O Alexandre, ele gostava de um problema complicado, então ele foi lá olhar o tal do nó górdico. Ele pegou o nó, olhou o nó, analisou o nó, e depois de algum tempo, ele chegou à conclusão que ele não se importava de como aquele nó tinha sido feito. Então ele pegou a sua espada e cortou o nó ao meio, desfazendo dos persas. Quando viu que estava perdendo, o Dario fugiu da batalha, deixando para trás a mãe, a esposa e as filhas. Abandonou tudo e fugiu. O Dario então ofereceu um tratado de paz em que dava ao Alexandre as terras e a maior parte da Ásia Menor. Mais tarde, ele conquistou a cidade de Tiro, depois de um longo cerco e massacrou todo. O Egito ele vinha sendo ocupado militarmente pelos persas. Então o Alexandre ele foi recebido como libertador da nação. O Alexandre foi proclamado filho de Amon, o grande deus egípcio do sol, e foi coroado faraó em Mênfis. Em troca, o Alexandre ele restaurou vários templos de deuses egípcios, reformou o sistema de impostos e organizou as forças militares. Ele também fundou a cidade de Alexandria, que ficaria muito famosa pela sua biblioteca, um dos mais importantes polos culturais da antiguidade. Mensagem dizendo que não destruiria a cidade se ela se entregasse. Isso, de fato, dali ele seguiu para a capital da Pérsia, Persépolis, que acabou capturada também. Ele deixou suas tropas saquearem os tesouros da cidade e se instalou ali por 5 meses. Nesse período, houve um grande incêndio que começou no palácio de Xerxes, um grande rei persa que havia derrotado a Grécia 100 anos antes e que havia mandado queimar a Acrópole de Atenas. O incêndio ele se espalhou pela cidade e Alexandre mandou o seu. Enquanto isso, o Dario ele foi capturado por Besso, um governante local do seu próprio império. O Besso ele mandou assassinar o Dario e tomou muito errado. Ele pensou muito errado. O Alexandre ele mandou fazer. Ele começou a perseguir o Besso, não só por ele ter assassinado o Dario, mas por ter usurpado o trono. A campanha contra o Besso acabou se transformando numa longa travessia da Ásia. Durante 2 anos, o Alexandre foi viajando pelas montanhas e vales da Ásia Central até chegar no atual Tajiquistão, fundando uma porção de cidades, todas chamadas de Alexandria. A mais importante delas se chama hoje Kandahar. O Besso ele acabou
traído e foi executado em 329 a.C. Mas o Alexandre, ele continuou lutando contra outras revoltas e, por fim, ele derrotou a Sítia, que ficava mais ou menos no lugar onde hoje está ocorrendo a guerra entre hoje se encontra a Caxemira, que fica na fronteira entre a Índia e o Paquistão. Ali ele perdeu o seu grande companheiro Bucéfalo durante uma luta em que a cavalaria do Alexandre enfrentou uma cavalaria formada por elefantes. E lá, então, ele vai criar a cidade de Bucéfala, em homenagem ao seu cavalo. Depois, o Alexandre, dando continuidade a essas conquistas, ele tentou avançar para além do rio Ganges, mas ele enfrentou uma revolta dos seus próprios soldados, que já estavam exaustos de tantas guerras e viagens, e ele foi convencido a voltar para trás. Nesse tempo todo, viajando e guerreando pela Ásia, o Alexandre ele acabou difundindo os costumes e a cultura grega pela região, assim como sua organização social. Ele construía cidades, templos e ginásios, organizava os governos. Por outro lado, ele também foi pegando muitos hábitos dos persas e dos outros povos do Oriente, desde elementos das roupas até costumes da corte, que foram sendo misturados à cultura grega, criando o que veio a ser conhecido como a cultura helenística. Um desses costumes causou muito escândalo entre os seus súditos gregos, que era o hábito, estava querendo ser tratado como um deus na terra, né? Ainda mais depois de todas essas histórias sobre ser filho de Zeus ou de Amon. No fim, para evitar problemas, o Alexandre resolveu abandonar esse costume. E com a filha de um outro antigo soberano da Pérsia, mulheres. Mas a principal esposa, uma terceira esposa do Alexandre, nasceu, na verdade, de um caso de amor. Ele tinha derrotado um dos aliados, um dos generais aliados do Besso, e durante a celebração em mulheres, ele teria tido um companheiro preferido chamado Heféstio. Eles eram inseparáveis, onde um estava, o outro também estava. Dizem que quando o Alexandre capturou a sala, quando avisaram para ela que aquele não era o Alexandre, ela O Alexandre deu ao Heféstio uma outra filha do Dario em casamento, de modo que os dois passaram a ser, além de muito amigos, também cunhados. Oide, ou envenenado. O Alexandre ele ficou desesperado com a morte. Além da morte do amado, o Alexandre tinha outros problemas nessa época, porque nem todo mundo estava feliz com o seu governo. Por economia da Grécia, incentivando o comércio e mantendo a paz e a prosperidade daquela região. Mas, por outro lado, os macedônios o criticavam por adotar os costumes orientais e esquecer o jeito grego de se fazer as coisas. E também, obviamente, havia quem o invejasse todo esse poder que ele havia conquistado. Pelo menos 2 conspirações para assassiná-lo foram descobertas, o que levou a diversas execuções. Depois de reorganizar de novo o exército persa e incorporar unidades persas ao exército macedônio, o Alexandre estava pronto para organizar uma nova campanha no verão de 323 a.C. Já não andava muito boa depois de anos de viagens, ferimentos de batalhas e bebida em excesso. E ele foi ficando cada vez mais fraco, até que já não conseguia a chamada Eléboro. Alexandre acabou ter sido derrotado, ele acabou morrendo na cama aos 32 anos de idade. Observar esse corpo e ele começou a ser então transportado em direção à Grécia. Mas no percurso, um dos seus generais, Picófago, permaneceu numa tumba construída em Alexandria, pelo menos até o final da antiguidade, quando então desapareceu. Mas aparentemente, o desejo do Alexandre era ser sepultado no norte da Grécia, junto com seu companheiro Heféstio. O Alexandre, quando ele estava morrendo, os seus generais perguntaram
a ele quem deveria entrar no lugar dele no trono. E ele respondeu: ao mais forte. Assim, depois da sua morte, o império do Alexandre acabou sendo dividido entre seus generais. Um ficou com a Pérsia, outro com o Egito. No caso, Ptolomeu ficou com o Egito. E assim por diante. Então, esse Egito da Cleópatra ainda é um resquício dessa época da conquista do... O filho que nasceu depois de sua morte, né, o filho da Roxana, ele acabou, assim como outros, sendo assassinado. O irmão mais velho do Alexandre, o Filipe, foi então posto no trono da Grécia como um fantoche. Ele morreu sem filhos e depois disso o poder da Macedônia entrou em colapso e a Grécia se dividiu outra vez até ser conquistada pelos romanos menos de 100 anos depois. E aí, o que vocês acharam dessa história toda? É interessante, né? Imaginar um império tão grande, né? É bem interessante, eu acho muito legal essa história do Alexandre. E vocês, contem aí pra mim o que vocês acham aí embaixo nos comentários. Tá legal? Se gostaram do vídeo, por favor, compartilhem aí pra ajudar aqui o canal. Um abraço, até mais.